Olá! Vamos direto ao assunto hoje. Um caso que deu o que falar. O desligamento do pastor Lucas Hayashi da Zion Church, lá em São Paulo. O anúncio foi em 24 de outubro de 2025. Exato. E, bom, a gente tem bastante material, né? Notas, notícias. Sim, a ideia aqui é organizar isso tudo. Entender o que foi dito, por quem e pensar um pouco nas consequências, no que isso significa. Perfeito. E vale lembrar, né? A Zion Church é uma denominação com certa relevância e o Lucas Hayashi era uma figura bem conhecida ali dentro. Com certeza. Então não é só um evento interno qualquer. Não mesmo, tem um peso maior. E para nossa análise, a gente vai se basear no que saiu em fontes como igrejaonline.com, Time Gospel, Diário do Pará, Brasil em Folhas. E, claro, o comunicado oficial da própria Zion Church, que é fundamental. Exatamente. Vamos seguir o que foi publicado, o que está documentado. Bom, tudo começou com esse comunicado oficial da Zion. E foi, assim, bem direto ao ponto. O que ele dizia exatamente? Basicamente que o Lucas Hayashi estava sendo desligado, removido de todas as funções de liderança e ministério, sem rodeios. E a razão divulgada publicamente? A confissão do próprio Hayashi sobre adultério e o que o comunicado chamou de imoralidade sexual. Entendi. E teve um ponto que a igreja fez questão de frisar, né? Sobre a natureza desses atos. Sim, e isso é crucial para entender a posição deles. A nota dizia explicitamente que essas ações, apesar de graves do ponto de vista moral e ético da igreja, elas não configuram crime ou ilícito civil. Ou seja, eles traçaram uma linha bem clara ali. Interessante essa distinção. Uma forma de delimitar a questão ao âmbito interno, religioso. Exatamente. Delimitar o campo moral religioso, né? Uma estratégia, talvez, de comunicação e gestão. Fica claro que eles estão tratando de uma violação das regras internas deles. Entendo. E a consequência direta e formal disso foi a revogação da ordenação pastoral dele. Quer dizer, ele deixou de ser reconhecido como pastor pela Zion. E eles justificaram isso com base na própria doutrina, certo? Sim, claro. Citaram passagens como 1 Timóteo 3 e Tito 1. Aquelas que falam dos requisitos para a liderança. Isso, ser irrepreensível, marido de uma só mulher, essas coisas. Usar a Bíblia nesse contexto serve para legitimar a decisão perante a comunidade, né? Faz sentido. Mostra que não é algo arbitrário, mas baseado nos fundamentos deles. Exato. E reforça aquela separação que comentamos. Isso é uma questão moral nossa, interna, não necessariamente legal lá fora. Agora tem um detalhe que uma das reportagens trouxe, acho que do igrejaonline.com, que dá uma outra dimensão para a história da confissão. Ah, sim. Isso é bem interessante. Parece que não foi algo totalmente espontâneo, né? Pois é. A informação que circulou foi que a liderança da Zion teria confrontado Hayashi depois de receber uma evidência. A matéria até cita uma foto em casa de prostituição. Nossa. E que só depois desse confronto é que ele teria lido uma carta pública de confissão. Então, se isso for verdade, muda um pouco a percepção, né? Muda. Sugere que talvez tenha começado com uma denúncia, uma prova, aí teve uma investigação interna, o confronto e só então a confissão e o comunicado público. Um processo interno talvez mais complexo do que o comunicado deixa transparecer inicialmente. Exatamente. Mostra que por trás do anúncio formal, provavelmente aconteceram várias etapas. E para a própria Zion Church, quais foram as implicações imediatas? Como eles tentaram lidar com a questão da confiança da comunidade que deve ter sido abalada? Olha, a resposta institucional veio no próprio comunicado. Eles fizeram questão de reafirmar o compromisso da igreja com verdade, integridade e transparência ministerial. Uma tentativa de reforçar os valores institucionais. Sim, é crucial no momento desses. Uma falha num líder de destaque abala a confiança, não tem jeito. Então, reafirmar os princípios é uma forma de dizer, olha, a instituição continua firme apesar dessa falha individual. É contenção de danos, né? E a família dele, o comunicado tocou nesse ponto? Tocou sim, e é um aspecto bem delicado, né? Pediram orações pela família, a esposa, Jaqueline Medeiros Hayashi, que também é pastora lá, e os filhos. E afirmaram que estavam oferecendo apoio direto para a esposa. É um reconhecimento público do impacto humano, familiar, que uma situação dessas causa.
É uma forma de mostrar cuidado pastoral, imagino. Sim, de mostrar que a preocupação vai além da pessoa que falhou, alcançando a família que também sofre. E apareceu também a palavra restauração, não foi? Como isso se encaixa? Apareceu. O comunicado mencionou uma esperança de restauração, citando até uma passagem bíblica, 1 Pedro 5,10, que fala sobre Deus restaurar depois do sofrimento. Mas isso não cria uma certa tensão entre a disciplina dura do desligamento e essa fala sobre restauração? Cria sim, com certeza. É uma tensão inerente a esses casos em muitas igrejas. De um lado, a disciplina, a consequência clara do erro, do outro, a menção à graça, a possibilidade de cura, de renovação no futuro. Isso levanta uma questão importante mesmo. Como equilibrar essas duas coisas, responsabilidade e graça? É um dilema complexo. Como você aplica a disciplina necessária para manter a integridade da comunidade, mas sem fechar a porta para o perdão e para a restauração que a própria fé prega? Não deve ter resposta fácil para isso. Não tem. E cada igreja, cada comunidade vai tentar lidar com isso de um jeito. A forma como a Zion vai conduzir isso a longo prazo, para além desse comunicado, vai dizer muito sobre a teologia prática deles nessa área. E claro, um caso desses acaba extrapolando os muros da Zion, né? Deve gerar discussões mais amplas. Ah, sem dúvida. Infelizmente, não é o primeiro caso de falha moral em liderança evangélica que ganha destaque. E sempre que acontece, reacende debates no meio cristão. Sobre o que, por exemplo? Sobre os critérios para ser líder, a pressão enorme que pastores e suas famílias vivem, qual a melhor forma de lidar com o pecado na liderança? É disciplina pública? É um processo de restauração mais reservado? Quanta transparência necessária para manter a confiança sem cair no sensacionalismo? São perguntas difíceis que sempre voltam, né? Exato. Ganham nova urgência a cada caso assim de grande visibilidade. E voltando aos critérios que a própria Zion usou, lá de 1 Timóteo, Tito, o padrão é bem alto, né? É altíssimo. Os textos falam em ser irrepreensível, bom administrador da própria casa, não soberbo, ter domínio próprio, hospitaleiro, apto para ensinar. É um ideal de integridade, de caráter. Então a decisão da Zion, mesmo tratando como questão moral e não crime, se encaixa nessa lógica interna deles. Perfeitamente. Se a gente conecta os pontos, a conduta que o Hayashi admitiu claramente fere esse ideal de irrepreensibilidade. Compromete a autoridade moral que eles entendem ser necessária para o ministério, segundo esses padrões bíblicos. Entendi. Mostra como eles aplicam a interpretação deles das escrituras para definir conduta e exercer autoridade interna. Isso. E pensando agora nos fiéis. O pessoal da Zion ou mesmo de outras igrejas que acompanham o caso. Como fica para eles? Para muita gente é um momento doloroso, confuso, imagino. Leva a questionar a liderança, a reconhecer a fragilidade humana, até mesmo dos líderes que admiram. E a pensar sobre a própria fé, né? Graça, perdão. Exatamente. Conceitos fundamentais como graça, perdão, juízo, restauração. Como equilibrar a decepção com o líder que falhou, sem perder a fé na mensagem ou na comunidade. Como perdoar sem ser conivente. São questões que ecoam muito forte, né? Sim, com certeza. E hoje, qual a situação concreta pelo que as fontes indicam? Bom, o fato é, Lucas Hayashi está afastado de todas as funções na Zion Church. A decisão foi efetivada. E não há notícias de processos legais, criminais? Não, até o momento, nada divulgado nesse sentido, o que está em alinhado com aquela postura inicial da igreja de tratar como uma questão moral e interna. E a igreja continua falando em apoiar a família e orar por restauração? Sim, publicamente eles mantêm esse discurso, que continuam apoiando a família e pedindo orações pela cura e restauração de todos os envolvidos. O que, em tese, incluiria o próprio Hayashi, imagino. Em tese, sim. Embora o caminho para essa restauração, se vier a acontecer, certamente não seja simples nem rápido, e o que isso significa na prática ainda não está claro. Certo. Olhando para tudo isso que a gente conversou, baseado nas fontes, o que a gente pode tirar como pontos principais, como aprendizados desse caso? Acho que dá para destacar algumas coisas. Primeiro, fica muito claro que líderes religiosos, em muitas igrejas,
estão sujeitos a padrões de conduta internos bem rigorosos. E a violação desses padrões tem consequências sérias, mesmo que não seja crime. Exatamente. Mesmo fora da esfera legal, as consequências ministeriais podem ser drásticas, como o desligamento. Segundo ponto, a questão da confiança. Fundamental, né? Totalmente. Transparência, ética, responsabilização são vitais para a credibilidade da instituição religiosa perante seus membros e o público. A forma como a crise é gerenciada, comunicada, impacta diretamente nisso. E o terceiro ponto seria a restauração. Sim, o conceito de restauração é importante teologicamente para muitas tradições, mas a gente vê que, na prática, é um processo complicadíssimo. Envolve muita gente, né? Muita gente. O indivíduo, a família, a comunidade que foi ferida. Exige tempo, arrependimento, acompanhamento, reconstrução de confiança. E não tem garantia de sucesso nem de retorno ao ministério. É algo bem delicado. E por último, o impacto além daquela comunidade específica. Esse é o quarto ponto. Casos assim sempre transbordam, né? Geram questionamentos públicos sobre as instituições religiosas em geral. Sobre autoridade pastoral, ética no meio religioso. Exato. Acaba afetando a percepção que a sociedade tem do fenômeno religioso como um todo. Vira notícia, vira debate. Bom, então percorremos bem os fatos divulgados, as declarações, as implicações desse caso do Lucas Hayashi na Zion Church. Tudo com base no que as fontes trouxeram. É um cenário realmente complexo. Muito complexo, com várias camadas. E, para a gente fechar, talvez uma reflexão que vai um pouquinho além do que as fontes cobrem diretamente, mas que surge disso tudo. Qual seria? A gente vive na era da informação instantânea, né? Tudo viraliza muito rápido. Fico pensando, como será que essa publicidade toda quase imediata de um caso como esse impacta os processos internos das igrejas? Interessante. Como assim? Tipo, a forma como a disciplina é aplicada, o apoio que se consegue dar para a família que também fica super exposta, a própria viabilidade da tal restauração. Será que essa exposição pública de hoje acelera, complica ou talvez até transforma esses processos internos de um jeito diferente do que acontecia antes, quando essas coisas ficavam mais restritas? É uma boa pergunta. Como a cultura digital e essa exposição constante podem estar, de fato, remodelando até a gestão de crises e a vida interna das organizações religiosas. Exato. Fica aí uma questão para a gente pensar, né? O impacto da mídia e da velocidade da informação nesses processos delicados. Emissora, ponto de encontro, rede de comunicação sintonizada com você.